Começando mais um podcast com negócios, um podcast hoje especial. Nós estamos agora no Ela Pode Mais 2, a revanche. Ou, né, preparem os cintos, apertem os cintos, que nós estamos chegando agora com a segunda etapa, com a segunda parte desse bate-papo sobre esse projeto chamado Ela Pode Mais, mas também para falar sobre o método Eleva, que nesse momento que você está assistindo, provavelmente acabou de ser encerrado. A gente tem que fingir aqui que foi essa semana passada, agora esse final de semana, e nós estamos na segunda-feira após o método Eleva. É isso, né? Sobre mais ou menos isso que nós ensaiamos aqui? Isso. Então eu falei certo, então. Esse é mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, negócios, inovação e principalmente histórias empreendedoras. E eu estou aqui para falar com um time de empreendedoras, ou como eu posso dizer, referências no nosso Mato Grosso do Sul, que compõem o primeiro time lá, que nós já tivemos esse bate-papo inicial. E antes de mais nada, antes de eu apresentar esse time que está aqui comigo hoje, eu gostaria de convidar vocês a seguir o nosso Instagram, o nosso Spotify, o nosso YouTube, em todas as redes sociais. Procure Café com Negócios, Podcast com Negócios e siga o nosso ecossistema de empreendedorismo, networking, conhecimento e inspiração. Prepare a sua xícara de café favorita e junte-se a nós em mais um episódio do Podcast com Negócio. Voltando com o nosso podcast com negócios, para a gente falar sobre Ela Pode Mais 2, a revanche, e falar também sobre o método Eleva. Mas antes de falar sobre o método Eleva, eu preciso apresentar quem está aqui comigo nessa viagem, que hoje eu já vou dizer, apertem os cintos. Essa viagem vai ser emocionante em uma experiência única que o podcast com negócios vai proporcionar para você a partir de agora. E a primeira pessoa ou a primeira referência que eu tenho que apresentar aqui, empreendedora, é a dona Rosângela Barros, organizadora de eventos, socióloga com diversas pós-graduações em gestão, liderança e inovação, MBA em administração de empresas públicas e privadas, e planejamento estratégico, especializada em idealização e implementação de políticas públicas e gestão de eventos, atuou em agências de publicidade, foi diretora e produtora do MS Fashion Week por 3 anos, promovendo a moda local e nacional. Seja bem-vinda, Rosângela Barros, uma referência sul-mato-grossense, direto de Niuaque para você. Que prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, falar um pouco com vocês. Nós acertamos A paleta de cor, né? Tom sobre tom. E Mercedes acertou a dela, né? Porque a dela é diferente da Eu mas tô da ela Bela. tem dela, né? Então é um pouquinho aqui, Camila também. E aí, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. É sempre bom estar aqui, é bom falar com vocês, é bom estar nesse espaço, assim, que é um espaço diferenciado aqui para todo esse público que o Djan de Barros tem. Eu acho que estar aqui é um privilégio. Te agradeço pela oportunidade de falar do Ela Pode Mais, falar do método Eleva, que eu acho que hoje a gente vai ter muito para conversar. Vai ser bacana. Fica calma, que você vai ver eu não faço ideia onde isso aqui vai parar, mas que vai ser bacana, vai. Para compor esse time aqui, ela precisava estar aqui comigo, lógico, obviamente. A senhora Arepa em pessoa aqui, eu fico muito emocionado de ter ela aqui comigo nessa mesa compondo esse time. Mercedes Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada. Empresária luso-venezuelana com paixão pelo mundo da inovação em moda, formada em jornalismo e publicidade pela Universidade Católica Andrés Bello, é especializada em moda sustentável e branding pessoal, fundou com seu marido a Neurotex, empresa especializada em inteligência artificial e RPA no setor jurídico. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, muito obrigada. Seja muito bem. Muy bienvenida. Muy bienvenida. Entonces ahora vamos a comenzar nuestro curso de español. Aperte o tradutor aí automático, né? Legenda com ou sem legenda, você escolhe. Legenda. Muito obrigada pela oportunidade. Pela sua presença. Eu sei que eu estou devendo as arepas. É um compromisso que eu estou Esse compromisso assumindo aqui em frente a vocês. Essa tá igual, aproveitando as eleições, né? Tá uma promessa só esse negócio. Claro. Quero só saber quando vai ser a realização.
pós-podcast. É todo um negócio. Eu faço o podcast, eu faço arepa. Entendi. Apenas sai o podcast, eu estou fazendo as arepas. Então, Bia, só vai pro ar se tiver arepa antes. Senão... Então, pronto. Amanhã mesmo. Para fechar esse time de, digamos assim, né, inspirações empreendedoras, referências do nosso estado, eu recebo aqui a minha amiga Camila Pretelli, consultora Senac, possui uma carreira desenvolvida na área de recursos humanos, uma das referências em recursos humanos do nosso estado, diga-se de passagem, treinamentos e comercial, desenvolveu trabalhos voltados para o planejamento e execução de atividades da área, atuando em empresas dos ramos de eventos, franquia e educacional. Seja bem-vinda, professora Camila. É um prazer ter você nossa, aqui. Professora, eu me senti honrada agora, né? Você acertou a paleta de cor, pelo menos. Pelo menos isso, né? Parabéns. Vamos lá, né? Prazer realmente falar dessas meninas, falar daquilo que a gente pode vivenciar ali, né? Tem muita coisa para contar. Eu acho que o Djan vai querer participar da próxima, mas tenho certeza. Não vai ter a sessão masculina. Não vai ter sessão masculina ali, né? Ok. Então, de verdade, eu vou contar um segredo para vocês, Conta. Tá? Quem manda, que é a Aline, ela já falou comigo, Djan, eu preciso de você lá, não sei o quê. Então, acho que vocês estão com a notícia atrasada aí. Será que vai aparecer? Né? Só para dizer. Tá bom. Eu acho que a sócia majoritária já falou comigo. Tá? Então, vocês vão cuidar das arepas de vocês. Então, dia 30 de agosto, a gente espera você lá, né? Estarei lá, né? Só que não sei. Depende da sociedade. Tem que ver. Calma, depende né? da Assim, proposta. Mas, o compromisso assumido, você viu, né? Ainda bem que isso aqui vai pro ar só no dia 2, então eu posso assumir qualquer compromisso. Ele não vai cumprir, gente. Mas a gente pode criar um próximo Eleva. Se tiver arepa, eu posso pensar no assunto. Okay. Vamos começar do início. Vamos botar ordem na casa nisso aqui, porque isso aqui é um troço sério, afinal de contas. Quando a gente está falando de podcast com negócio, nós estamos falando de empreendedorismo na veia. E Método Eleva digamos assim, já é uma referência no empreendedorismo. Porque, eu não sei se vocês sabem, agora nós estamos indo para o terceiro. Esse foi o terceiro, né? Esse acabou de ser o terceiro. Acabou de ser o terceiro. Esse que vai acontecer, acabou de ser o terceiro. Acabou de ser o terceiro. Então eu digo sempre assim para minhas equipes de venda, eu digo o seguinte: o primeiro é sorte. O segundo é coincidência. Okay. E o terceiro é competência. Então nós já chegamos no método Eleva com competência máxima. E quando a gente fala competência, também tem uma outra questão, que a régua sempre vai aumentando. Verdade. A gente começa, tudo que a gente começa na vida, ele começa de um formato, ele vai se transformando, vai criando corpo, vão chegando outras especialidades, outro time, vão incorporando, vai criando uma outra dimensão e sempre buscando evoluir. O próprio método, ele eleva, mas ele eleva ele mesmo, né? Eu acredito que o terceiro agora, que acabou de acontecer, ele já vem diferente, já preparando para o quarto método. Eu queria que você, Rosângela Barros, explicasse para quem não assistiu o primeiro podcast com a primeira turma, né, com a primeira etapa, essa segunda etapa, o que é o método. Primeiro, o que é o Ela Pode Mais, e depois Mercedes explica para a gente o que é o método Eleva, ou vice-versa, enfim. Eu vou sair agora, vocês fiquem à vontade, é com vocês. Por favor. Vamos lá. Bom, o Ela Pode Mais já se denomina, já se explica, né? Já é autoexplicativo, né? Quando nós falamos de Ela Pode Mais, a gente está falando de desenvolvimento de inteligência, a gente está falando de empoderamento feminino, sim. Está batido essa palavra empoderamento feminino, está muito batido, né? Mas a gente traz aqui um desenvolvimento emocional e empresarial, né? A gente trabalha com o desenvolvimento de mulheres que estão aí passando por transição de carreira. O Ela Pode Mais trabalha com superação, principalmente com superação. O Ela Pode Mais trabalha aquilo que você tem de melhor e que ainda está acomodado, está escondidinho, está guardado, te faz liberar esse potencial. Nós liberamos para vocês e dividimos com todas elas a questão das ferramentas para que você possa utilizar no seu dia a dia, trazendo para a sua vida, no cotidiano, a capacidade que você nem sabe que tem de exercitar, de empoderar-se e de criar, de mudar e de autoafirmar também. A gente trabalha muito o ego, sabe? Toda mulher, ela é, por si só, muito poderosa. Muito poderosa.
E, às vezes, isso está um pouco acomodado, isso está um pouco quietinho ali dentro, ou por uma questão machista em casa, ou, às vezes, por um comodismo mesmo. Pela rotina. Às vezes, pela rotina. Às vezes... Pela zona de conforto. Zona de conforto. Crenças que limitantes, é muito comum, né? né? A zona que é muito... Na zona de conforto só cresce barriga, né? Então... Exatamente. E acontece que, às vezes, a mulher hoje ainda passa por aquele processo de que, assim, ela é dona de casa, então ela não tem capacidade de fazer outra coisa, como se fosse dona de casa fosse fácil. Exatamente. Né? Criar os seus filhos, ficar em trabalho casa, mais difícil do mundo. É um trabalho extremamente difícil. E, às vezes, ela está também numa situação muito análoga, uma situação muito constrangedora no seu próprio lar, na sua própria casa, e tem dificuldade de sair daquela situação também. Quando você vai para uma imersão dessa, você vai ter lá condições, apoio, rede de apoio, inclusive para você se fortalecer como uma empresária que está guardada, se você não é empresário, mas com condições de aumentar a sua rede, de estar trabalhando, atuando, de se descobrir como uma fornecedora de elementos para a sua própria vida, de fortalecimento. Só um adendo aqui. Você já está lá no método da Eleva explicando o porquê. Eu queria só que você fizesse uma introdução rápida. Então, eu vou pedir para a Mercedes, então, fizesse uma introdução. Quais são o quarteto fantástico do Ela Pode Mais, por favor? Apresenta para a gente, Mercedes. E depois a gente faz o complemento. Mas é importante para entender que o método Eleva saiu... Do Ela Pode Mais. Um dos produtos... Do Ela Pode Mais. Uma das ferramentas do Ela Pode Mais. Só para a gente fazer o raciocínio... Porque nós estamos aqui, nós sabemos, né? Então fica muito mais fácil. Mas as pessoas que estão do outro lado não conhecem. Podem ter essa dúvida. Nasce o Ela Pode Mais como a comunidade das comunidades. Então, a gente quer juntar todas as comunidades de mulheres para que sejam parte do Ela Pode Mais. Então, você pode ser empresária, você pode ser dona de casa, você pode ser uma... Você pode ser você mesma. Você mesma. E a gente também preza muito por quem se senta mulher. A gente não tem distinção se você nasceu ou não nasceu mulher. Se você se sente mulher, você é bem-vinda. No Ela Pode Mais. Então você pode ir em qualquer momento, quando você quiser. Você então tá bom, ótimo. Então eu tô em casa. Exato. Então o Ela Pode Mais nasceu com esse foco de ser uma comunidade de comunidades e educacional. Então, a gente vai ter nossa plataforma de educação mais para frente, onde a gente vai se mostrar e ensinar vocês tudo. Porque eu brinco que a gente é como Barbie. A gente pode ser tudo o que você quiser ser. Então, o Ela Pode Mais, depois que a gente construiu ele, que vai ser um podcast também, spoiler, vamos ser concorrente de você? Não, imagina, jamais vai ser concorrente, vai ser parceiro. Então, aqui o Ela Pode Mais também. O pod é de poder, mas também é de podcasts. Porque... Diga. E uma das ferramentas, um dos produtos aí eu vou. É o método Então, a gente tem vários produtos dentro do Ela Pode Mais. Vamos ter a plataforma Educação, vamos ter o podcast e tem o método Eleva, que foi nosso primeiro produto que o Senac adoptou junto com a gente. O Senac Hub Academy. Talvez o espaço mais disruptivo... Aliás, eu vou falar porque eu posso falar. É o espaço mais disruptivo do Estado ou do Centro-Oeste. É maravilhoso, realmente. Eu vou puxar a sardinha. Eu tenho que falar, eu vou puxar a sardinha porque eu sou estagiário lá. Claro, então eu posso falar. Estagiário. Estava lá, parte de tudo aquilo, né? Nós já vamos chegar lá no Hub, porque aquilo lá dá um podcast só sobre o Hub. Exato. Mas, enfim, voltando lá só para fechar o raciocínio. Então, do método Eleva, a gente somos 4 poderosas do Ela Pode Mais. O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. A Aline Casquete, a Lucélia, a Robarros. A Aline. Aí eu vou explicar, vou apresentar. Que lá em 1989. Em 1989, ela descobriu que ela pode mais. Ai, senhor. Ai, meu Deus. Aí o método Eleva, a gente dividiu por módulos, para que seja mais fácil de entender. Então, entra com a Aline, com o Ela Poderosa, onde a gente ensina você a voltar daquele mundo caótico onde você mora. Que quase ninguém passa por isso. Duvido. Né? Quase ninguém. 1% da população. Sim. E colocar os pés na terra e você se conectar com alguém superior. Quem você acredite. Universo, Deus, energia.
Depois, isso seria na sexta. No sábado, entramos com ela, empreendedora, junto também com a Aline, para falar sobre os pilares do empreendedorismo. Passamos para a Rô Barros, que ela vai falar sobre ela conectada. Como você faz essa transição de carreira, como é tão importante ter uma rede de networking. E não só networking de trabalho, mas amizade. De amizade. Porque já de nosso Eleva nasceram amizades onde a pessoa estava sem Mas ela aprende família. a fazer a rede de network e Dentro. também a tirar as pessoas que não devem estar na não- rede também, né? Exato. Porque também faz parte Que do, faz né? parte. A gente ensina quem realmente vale a pena estar dentro de Né? sua vida. E do método Eleva, do primeiro, já saíram grandes amizades, que inclusive uma de nossas elevadas, ela teve um problema familiar grave, toda a família estava viajando e quem auxiliou ela foi outra elevada. Perfeito. Rede de apoio. É uma rede de apoio gigantesca. Até para cuidar, a gente brinca, mas é verdade. Até para brincar os sobrinhos, a gente tem tempo. Né? Vamos lá, voltando então, Rosângela Barros, Network, o próximo módulo no domingo de manhã. Domingo de manhã é comigo, sobre criatividade e branding pessoal. Tá. Aqui a gente se vê, troca miradas, porque eu faço muita coisa louca mesmo para você sair dessa caixinha e sair de ter vergonha. Porque a gente não pode ter vergonha de fazer as grandes coisas. Eu preciso ir lá fazer isso, que eu sou Eu meio não sei. tímido. Eu não sei se ele deveria. Não posso. Não Vai ser é. divertido. Se eu coloco aquelas frases que eu coloquei no último, vai ser muito engraçado. Vai. Porque eu mudo todo. Eu preciso ser É, o menos que tímido. acontece lá dentro fica lá dentro, né? Isso é como Eu Las acho que esse- Vegas. Eu vou- É como Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica... Então, aí eu vou ter que perguntar pra dona Ana se eu tô com vontade de ir. Ela vai ter que me dizer, será que eu tô com vontade de ir? Será que eu não tô? E no, A gente e tem pra vídeos. A gente tem vídeos sobre encerrar, isso. E para encerrar, Para encerrar, é com a Lu Lu. sobre o método Ela Rica. Porque a gente sabe, você já se conectou com você já tem um networking, você já é criativo, tem uma imagem pessoal maravilhosa, mas sempre falta um pouquinho de dinheiro. Quem não? Quem nunca faltou dinheiro? e principalmente a Lu- administração, né? A administração O do nosso entendimento dessa dinheiro. gestão, isso. Gerenciamento, né? Gerenciamento, Gerenciamento. entender quando nós compramos compulsivamente ou quando realmente é necessidade, e isso com a Lu. E aí a gente fecha no domingo, sempre fazemos um coffee no final e vamos, não para ali, porque depois Não, na verdade, isso é só o começo. só o começo, porque aí depois começa os 21 dias de acompanhamento e o resultado com todos daquilo que vocês. estava em sala de aula. Então, realmente, E- ontem terminou, então a gente está começando hoje. Então, hoje, você pode estar sentindo, você não está vendo, mas está acontecendo já. E aí, olhando para o método Eleva e a turma do Ela Pode Mais, né? Este empreendedorismo de tanto destaque, diferenciado, saindo da linha comum. Eu lembro lá do Café com Negócio, quando a gente pensou Café com Negócio em vários lugares, e aí já aconteceu. O Café com Negócio já rodou muitos lugares, mas não tinha como não acontecer lá no nosso Hub Academy, no Senac Hub Academy. E eu não vejo outro lugar melhor para que o método Eleva aconteça, que não seja no Senac Hub Academy, porque lá, Olha, de eu verdade, também não. é disruptivo. É. Mila, fala pra gente do Senac Hub Vamos Academy lá, e o método então, Eleva lá né? dentro. Aquilo deve virar, né? Imagina... É um final de semana, é um tranquilidade, né? Bem turbilhão ali, agitado. né? Assim, nós já recebemos, então, 3 edições. E você falou de uma continuação dessas 3 edições, do grau que atinge de competência, mas desde o primeiro, eu vi um diferencial nesse evento, né? Por quê? A gente abre a nossa casa para aquilo que realmente dá match com a nossa missão. Então, se a gente fala em qualificação profissional, a gente tem que pensar, está gerando isso? Eu vou abrir a porta ali do Senac para isso acontecer? E as meninas vieram com essa proposta de gerar. Então, a gente fez o primeiro, a gente avaliou. Vamos ver se foi isso mesmo. E elas fizeram de uma forma muito diferenciada. Não foi só um evento. Teve uma entrega, teve um comprometimento, teve uma execução pós, né? Então, isso que elas falam de continuar, é só o começo, realmente, porque elas vão pegar no pé depois ali dos 21 dias de quem se compromete, né? De quem quer realmente. Então, assim, deu match com tudo isso que a gente procura. Né? Então, você estava lá, você trouxe muitas coisas para a gente em relação ao Café com Negócio, porque as pessoas saíam diferente, é um conteúdo que vai proporcionar essa mudança. Né? Então, Mas foi o isso que a próprio gente... ambiente, falando um pouquinho do Senac Hub Academy, Camila, para quem não conhece,
o próprio ambiente, ele já é... Como é que eu vou dizer? Ele já é... É uma referência, inovação. Ele já empurra você, né? Automaticamente. Para querer estudar, para querer fazer. Acorda para a vida, né? O Senac Hub Academy vai fazer 3 anos agora a nossa escola, né? Então, quando alguém vai ali, eu falo, você conheceu o Senac? E as pessoas falam, eu conheci aquele Senac que eu fiz, talvez, datilografia. Eu não sei se alguém aqui fez. Você fez algum curso de Jean lá? Eu conheci esse Senac. Datilografia. É esse mesmo. Esse aí é triste. Então, aquele Senac, ele realmente foi todo demolido. Né? Então, assim, ele não existe. Ou seja, as minhas memórias nada. Foram afetivas e o conhecimento que você adquiriu ali, né? Demoliram. E aí veio toda essa questão de uma escola que realmente viesse fazer diferença. Os nossos diretores buscaram referência fora, né? E a gente teve toda a participação do Senac Nacional nisso também, acreditando. E hoje nós somos referência em uma escola de inovação. Então, peraí, não é uma escola, você não está entendendo. Camila está sendo... Ela não pode falar, mas eu posso. É um troço de outro planeta. Nós estamos falando de uma referência nacional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assim como Terras das Águas também é uma referência, a nossa escola de gastronomia ali na Antônio Maria Coelho. Mas o Hub Academy, ele veio para quebrar todas as barreiras, principalmente nessa questão de sala de aula, muito mais uma metodologia ativa, muito mais ativo, muito mais transformando o aluno em protagonista da sala de aula. Não é o professor. Exatamente. É o aluno, o método é diferente. Eu posso falar, né? então, Pode, então vamos falar mais, então, não, porque né? tem que falar, porque não é o Senaczinho de carteira ou a escola de carteira que o aluno fica ouvindo. Não, ele bota a mão na massa. E o aluno sai como referência. Tecnologia lá, que eu sou apaixonado naquele troço lá. Temos um estúdio de áudio e vídeo, né? Sim. Pra gente já conhece. Pra gente ensinar. Quem quer fazer um podcast? Você não quer dar aula pra gente lá, Djan, no nosso espaço? Um convite aqui, olha. Eu vou ver se a dona Ana quer que eu dou, se eu tenho vontade. E aí, a dona Ana tem um peso, né, nas decisões. Claro, tá vendo, né? mulherada? Vê como a gente sempre pode mais. Sempre pode mais. A gente às vezes nem sabe. Exatamente. É que, na verdade, eu fui bem ensinado, só para avisar vocês, tá? Então, assim, será? o ensinamento vem de casa. Então, assim, é uma referência, não é à toa. Olha, eu ouvi a história da Rosângela no último, porque... Né? No penúltimo, né? Só Vamos falar. minuto antes da Camila falar disso. A Camila, além de ser a nossa grande parceira do Senac, né? Não em altura, né? Assim, No potencial, porque eu posso o mais. potencial é enorme. Eu posso até acreditar que eu sou maior. Não, eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza. Isso eu nunca tive dúvida. Ela representa aqui a nossa grande parceria com o Senac, né? Mas a Camila também é, de fato, uma pessoa que vivenciou o Ela Pode Mais. Ela é relevada. No Elevada. Ela é relevada. Ela é totalmente elevada porque ela vivenciou realmente. Ela elevada. passou pelo processo. É isso, Então ela pode eu acredito. E na verdade, assim, o primeiro eu fui de bastidor, só analisando. Eu falei, o que essas meninas têm? Deixa eu olhar, né? Deixa eu dar uma olhada, o que é essa proposta? E, na verdade, a gente vê muitos grupos de mulheres, inclusive nos procurando, para quê? Vamos fazer um diferencial, mas e a entrega disso? E as meninas vieram com uma entrega, eu falei, nossa, quando vai ser a data do segundo? A gente tem que marcar. E aí eu participei, né? E, inclusive, conheci a história da Rosângela ali, eu fiquei apaixonada, eu fiquei impactada. E eu falava para quem está na minha mesa, eu falei, gente, que isso, né? Que história de protagonismo de vida. Independente se era uma dona de casa, né? Lá no começo, Rosângela. Então, assim, essa questão de ser o protagonista, as meninas falaram aqui, você pode ser o que você é, mas aonde você é? É CLT? É mãe? Como que você está escrevendo essa história? Então, Rosângela foi basicamente isso, né? Naquele momento, as pessoas que não conheciam a sua história foram impactadas por aquilo. Depois tem que contar a sua história aqui pra gente, que eu também não conheço. Você não conhece? Eu também não conheço. Né? Vamos marcar o Vamos próximo. marcar, Impressionante. Mas é um podcast de umas 2 ou 3 horas, mais ou menos. 3 horas. Mas a O que é Rosângela, isso? É ela não história queria. ou um filme? Como é que é? Um curta-metragem? Mas assim, a gente não queria que acabasse, porque ela continuava. Chegou numa parte que ela não podia continuar. Os filhos grandes, ela não ia falar
dos filhos, a gente não queria podia. saber mais. Depois eu quero conhecer eles também, você me A apresenta história era eles. dela. Não, Mas os meninos assim, bons, os meninos bonitinhos. Bom. É, são bonitinhos. Foi ótimo. Eles são, os meninos Bem é bom ou educados. marvado? Depende. mas a Rosângela, ela não ficou, ela não tava ali na condição, lá do começo, Rosângela, na condição de ficar esperando algo acontecer. Então, isso é realmente assim. Então, se você não quer esperar algo acontecer, porque você vai esperar e vai esperar, né? Aqui está um Vai exemplo do que esperar. você pode fazer, né? Eu acho que é isso. Então, mas Tem aí que eu fazer preciso acontecer. aproveitar, Obrigada. porque Obrigada. publicitário tem que aproveitar esses momentos. Você falou que se você não quer Esperar? algo, Mudar. Esperando, não é? esperar algo acontecer, Ah, É esperar isso, algo é esperar isso. algo acontecer, Olha aí, lá né? vem ele. Você pode mais. Venha para o Ela Pode Mais, que através do Exato. método Eleva, nós vamos levar você ao Nossa. próximo estágio da sua vida. É isso? Exatamente, perfeito. Perfeito? E todas Isso dá um nós corte, podemos. Bia, anota aí, corte, porque isso tem que ir para os cortes. Se você não quer esperar algo acontecer da Camila, por favor. E aí, vamos falar então, vamos voltar, porque Vamos. interessa mesmo, que vocês ficam conversando. Eu quero saber o seguinte, o porquê que o método Eleva, do Ela Pode Mais, é importante, por que que ele é transformador, porque ele de verdade causa essa transformação em quem participa do método. Ele é transformador porque a gente pensou em fazer as coisas totalmente diferentes, sair da caixa. Não fazer aquele mesmo, vamos falar sobre empreendedorismo feminino, empoderamento feminino. Não, a gente vai na prática, bem estilo Senac Hope. Então a gente mexe com você, com seus sentimentos. A Camila já participou também da sexta-feira. A gente mexe com você para você sair reflexiva. Ô, Mercedes, ele incomoda, Ele incomoda, Provoca. né? e ele te provoca. Então, você sai dali mexido, sentido para casa. Você não pode falar com ninguém. Vá para casa, dorme. Nossa, que bom não poder e falar aí com ninguém. a gente faz a mulherada pensar Ai, e sair daquela rotina chata. Uma coisa que eu falo no domingo. A gente vive em um bucle. Você acorda, faz as mesmas coisas, vai dormir. Acorda, faz a mesma coisa, vai dormir. E você parou de ser criativo em qualquer aspecto da sua vida. Até para passar um batom diferente, porque você não tem o tempo. Mas quando você se organiza, quando não, o tempo você tem. você tem, mas Você não tem a organização. a organização. só pra E aí a entender. gente também fala sobre como organizar seu tempo e a importância que você tem que delegar para outras pessoas tarefas simples. Agora tá, agora me dá um exemplo, Rosângela, me dá um exemplo na prática de como isso acontece dentro do método Eleva. Tá. Vamos partir do princípio que o método Eleva, você não vai para lá, é uma imersão de 3 dias, na realidade 2 dias e meio. Você meio. vai pra lá na sexta, dorme lá no Senac Hub Academy, só sai de lá no domingo, é isso? a gente queria, a gente queria. Não, mas ó, eu tô dando uma ideia. Conseguiremos. Eu tô dando uma ideia aqui, mas eu não sabe, sei. gente, eu tô olha. dando. Coffee break. Ó, Vamos, eu tô- quero. Eu tô dando uma ideia aqui, mas eu acho que se não foi pensado nisso, faz todo sentido. Claro. A gente já pensou. E eu faria isso ideia é lá em imersão. Bonito, eu tenho parceiros pra isso. Olha! Fechado. tá Amiga, feito. façam as malas. Estamos Indo pra Bonito? prontos. Estamos com uma O problema é que vai com 60 vai voltar com 30, né? Porque o outro 30 vai Outra sair 30 pra vai todo vai pro se mundo. perder lá. É de Bonito pro A Aline está né? anotando no caderninho. Vai anotando meu Deus tudo do céu. ali. Vai sair essa Elemento ideia. tá anotando. Método Eleva dentro do Promenade fechado, tem sala, tem tudo. Nossa. Fechou. Ok, fechou. pronto. Mas a gente tem que registrar uma Vamos coisa. voltar lá na prática, vamos, então, Vamos né? trabalhar. Vamos, Volta. Já volta. Eu tava lá em 1989, volta pro Volta do 2024. 1989, mas a Aline não está na mesa hoje. Então, vamos voltar para o... Eu quero 2024. exemplos Vamos na botar prática foco. de transformação. Primeiro, Vai pra casa, não você fala com ninguém. quando escuta falar do método Eleva... Você quando tava falando que é uma você imersão fala- de 3 De dias. né? 3 dias. Quando a gente está falando do método, quando a gente está falando de uma imersão de 3 dias, que você começa numa sexta-feira à noite, você passa o sábado com a gente e o domingo também com a gente, você fala assim, eu vou ficar esperando um monte de mulher falar o dia inteiro na minha cabeça. O pensamento é assim, eu não tenho tempo para ficar 3 3 dias. Domingo. É muito longo. E domingo? Como é que eu vou Domingo à noite deixar minha ninguém quer ir família? embora. Todo É, mundo quer depois- ficar lá. Mas é importante Agora, dar essa referência, porque às vezes a pessoa não tem o tempo, então imagina que eu vou ficar lá 3 dias lá parado ouvindo. Não, e Bom,
São 2 dias e meio e é o seguinte, você não vai ficar lá só ouvindo, não é palestra, um monte de mulher Você vai falando o fazer. tempo todo e você só ouvindo. Coitadinha. Coisa. Não, Coitado, é a não bem sabe. gente pior, é pior. É bem Não, pior. vamos falar sério. Você tem muita atividade interativa. Você tem É tipo muita Bop? 01, 02, né? Se não for, o quê? Pede pra sair? Né? Pede pra sair. Mas eu Também, acredito, porque mas emocional é muito mexido, eu não né? participo, eu não tive a oportunidade como Camila de participar do método, mas eu entendo que, tirando a brincadeira, Bop, enfim, mas deve ter muita carapuça que vai caindo durante o Vai, tempo todo. e a gente vai você cair. vai isso. mexendo na Você vai cadeira, sentindo. É. você vai mexendo na cadeira, fala, ai, Sensibilidade, A gente sim, vai, é a gente vai mil. percebendo isso na mesa. Você Tá chega lá, apanhado A mesmo, colega você que apanha. a colega Camila chega e fala. lá, ela chega lá toda, né, senhora de si. É. De Dona do repente vai Senac. acabando, dá um não. guardanapo, Ela chega tá dona do embaixo da Senac, mesa. aí quando é. ela sai de lá. Você vai assim, desmontando. A Camila, né? A Camila, nem vou falar o que ela fez. Não o vai. que eu Isso fiz não vai. com Mas ela. assim, não, porque senão as eu pessoas fiz não vão querer participar. Não pode, Não, é não assim, pode. Olha só, as fica a atividades, curiosidade. atividades que acontecem, que são desenvolvidas durante essa imersão, elas são atividades extremamente contagiantes, emocionais e que elas te puxam para o seu melhor de si. Né? São Exato. atividades que te Exatamente. fazem mostrar o melhor de si. Sair acordar. daquela caixinha que a gente está acostumado a estar. Porque talvez a gente tenha medo do que a outra pessoa vai falar. Ai, vão se eu- pensar. que vão a pensar. Eu acho que Lá você assim, se liberta. então, é criado um círculo assim amistoso. Né, em que as Amistoso pessoas total. podem realmente trabalhar suas emoções. Falando em emoções, assim, já tive a oportunidade de participar de diversos métodos. É perigoso mexer com emoção, porque às vezes a pessoa pode sair de lá pior verdade. do que entrou Isso e não é saber verdade. o que fazer com Você isso. abre a caixa e depois não Perigoso. consegue fechar. Perigosíssimo. Porque a gente mexe, às vezes, com vulnerabilidade, a gente mexe com algumas questões que podem aparecer. Emocionais, mas dores. a Mercedes falou, na segunda-feira elas estão juntas. Dando continuidade àquilo. Isso é Porque super às vezes a importante. mulher. Eu vi um caso, assim, né? Na minha mesa, em que ela era esposa do empreendedor. Quem ela era? Ela era Esposa de alguém só, empreendedora. né? Era a esposa de alguém? Ajudava o marido. Então, o que é ajudar o marido, né? Então, assim, isso foi mexendo com ela ali. Ela falou, não, eu posso ser alguém na empresa dele, deixa eu entender quem eu vou ser, né? Então, Qual é o meu é papel, essa- né? então, assim, cutuca, né? Então, assim, você não quer ser cutucado, fica assistindo a sua novela na sexta... Passa novela ainda? Acho que Nem passa. sei. Assim, Né? E não vai. Mas, assim, para quem eu falo uma que escolha. quem quer se desenvolver, se envolva. É o Então, eu falo. momento. É o momento. local, Então, já né? que é o momento, eu preciso fazer um negócio aqui que tá me incomodando há muito tempo, desde o primeiro bate-papo nosso. Tá? Fala. Então, eu preciso Diga. fazer, já que é o segundo, Meu- eu posso fazer, Tá o bom. podcast é Posso meu, eu faço o que tomar? eu quiser. Tá incluso no negócio. Tá incluso. Inclusive, obrigado, Busy Água de Daiane, Coco. Eu quero olha, chamar incrível. agora a Bia, a nossa assessora de imprensa responsável pelo Incrível. podcast, trazendo presente. Essa lindíssima Uau! Lá do moça. Tomás Lanches, o meu amigo Zé, um abraço. Que delícia. Que delícia, Obrigado, que deixa eu isso, abrir gente. É um pra cada? É uma dúzia Gente, pra cada. Não, uma E caixa. essa água Leva de a caixa. coco, Leva e a essa caixa. água de coco, Aqui que nós é a estamos verdadeira água de coco, com né? Tomás Lanches e com A a Daiane. Daiane aqui, a Daiane Busy Água de Busy. Coco. Eu amo Nossa essa água. amiga do Senac, Hub Academy, está Ó. lá, é. Quer que eu já abriu? Quer que eu abra Já você? abri Mer? aqui. Aqui. Muito Obrigada. bom, Então, muito bom. eu gostaria de fazer um negócio aqui nesse break. Eu quero chamar aqui para essa mesa. Pronto, tá aberto. Oh, meu Deus. Quem que você vai chamar? Aqui pro meu lugar. Aline, vem pra cá. Ah, Que Você passa, vai nossa apresentar a convidada? segunda etapa. Vem pra cá, vem pra cá. Legal. aí, que delícia! Agora não vai acabar nunca mais. Tá. Agora não vai acabar nunca A mais. gente não larga mais esse microfone hoje. Ok, estão prontos para um podcast de 5 horas? Se prepara pra gente estrear o nosso podcast agora. Amiga, você já é baixinha, não Nossa. fica baixinha. Gente, Bora. 30 minutos agora na Essa é a nossa direção. prática de não é... O podcast com negócios. Transfere. Porque vocês podem. Olha, Transferido para o Ela Pode você Mais. pode. Bora lá. No podcast, ela pode mais. Eu estou em Impactada. choque, impactada, e eu só posso dizer o seguinte. Eu sou muito grata por essa oportunidade. E não tem como
não falar nesse momento dessa figura de Jeane de Barros. Calma que eu tô voltando ao centro. Ela tá chocada ainda. Gente, realmente. Não tá no programa. O Ela Pode Mais. Você tem que falar? Eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar que realmente o Ela Pode Mais é a versão dessas mulheres que estão aqui nessa mesa. E é pegar as oportunidades na fria. E o Ela Pode Mais é olhar para Camila Pretelli e enxergar sobre ela perspectivas e realmente ver o quão potente essa mulher é. E a gente, minha admiração. Você sabe. É mútuo, né, com vocês Por aqui. ter realmente, Camila, quando foi levado esse projeto para vocês lá no Senac, colocado numa mesa de reuniões, e vocês olharam e falaram assim, sim, Bora. nós queremos. A gente quer junto. Queremos. nós queremos fazer parte disso, porque nós acreditamos que ela pode mais. O que tem de errado comigo? Ah, tá. Voltei, gente. Não foi ensaiado. Isso aqui tá Aqui todo acontecendo. é ao vivo. Tá ao vivo e a cores. Djan realmente me trouxe uma situação de novidade e me tirou da caixa e do desconforto que a Mercedes tanto falou. Mas é que ela pode mais, Porque é isso. isso é realmente. E preciso olhar para a Mercedes também, que todos os dias faz acreditar que com criatividade, e vocês aí que estão em casa, com criatividade nós resolvemos problemas. Então, quando eu entendo, né, realmente que através da forma de agir e de pensar, eu posso fazer cada dia diferente. E Mercedes nos traz muito essa essência dentro do programa e do projeto. E a Rô é aquele colo de mãe. A gente já tá medo, tem. Que, né? Olha aqui onde que eu tô sentada. Na cadeira de quem? Imagina. Do filho. Não é? Do bebê. Então, realmente é um lugar ao qual eu agradeço por vocês acreditarem. E principalmente porque vocês são Ela Pode Mais. E é um movimento ao qual está apenas começando. Um movimento sem volta, É um né? momento assim. E aí eu quero perguntar para você, Rosângela, por que você aceitou fazer parte desse movimento? O que ele representa para você hoje? Você ser uma CEO, você ser parte realmente do projeto. Hoje você é uma host. Ela Pode Mais. Olha quanta honra, né? Meu Deus. Depois dessa apresentação toda, né? Bom, primeiro, Aline, quando você é convidado para fazer parte da imersão do Ela Pode Mais, já é um diferencial. Já é um diferencial se você tem essa oportunidade, se chegou até você essa oportunidade de participar desses 3 dias, 2 dias e meio de imersão, não perca, porque isso são para poucas. São para aquelas iluminadas, são para aquelas pessoas que estão dispostas a dar um up na sua vida. vida. Tanto mudar ou melhorar o que você já tem. Às vezes você não precisa mudar nada, você só tem que ter um pouquinho de aconchego, de valorização, ou simplesmente repartir a tua essência conosco, com quem está lá. Dificilmente você não tem alguma coisa que você possa dar. Todo mundo tem alguma coisa para repartir, para dividir, para participar, para levar para outras mulheres que vão estar lá. E a história de cada uma é sempre muito importante. A gente pode achar que a gente não tem nada para falar, mas a gente sempre tem o que falar. A gente tem uma vida para dividir e que vai contribuir com alguém de alguma forma. Isso é uma certeza. Se isso já é importante, se isso já faz parte de um processo bacana, enriquecedor, imagina ser convidada para ser CEO, para estar aqui à frente aqui dessas mulheres tão empoderadas. Para mim era uma honra fazer parte disso e eu sempre admirei
e sempre quis estar junto. Né? Quando eu fui convidada, eu falei, nossa, chegou, é a minha hora agora. Por que foi importante para mim? Por que eu aceitei? Porque eu estava no momento de transição de carreira. Minto, né? Porque primeiro eu tinha dito que eu ia tirar esse ano sabático. É Verdade. Eu era no ano Disso. sabático. Eu lembrei disso. O primeiro semestre foi de altas viagens, Foi né? Primeiro semestre eu realmente tirei de sabático. Aí o cartão de crédito chegou, eu falei, tem que acabar com o ano sabático. O ano sabático mais rápido do mundo. Porque eu tinha prometido para mim que eu encerrei o evento MS Fashion Week. Eu fiz 3 anos do evento quando eu voltei de Brasília. Né? É uma história longa, né? Depois de 20 anos de Brasília, trabalhando na minha área e com eventos também. Quando eu retorno para o Mato Grosso do Sul, que é a minha casa, né? Que é a minha terra, que é a minha origem, né? Meus pais são daqui, minha família é daqui. Eu disse, vamos sossegar um pouco. Mas a gente não sossega nunca. Mas este ano, quando eu encerrei o MS Fashion Week, com honras, né? Um belo projeto, bacana, que é um filho que eu criei, que eu vi crescer. Desejo todo sucesso para ele. Quando eu fui convidada para vir para o Ela Pode Mais, eu falei, será que a gente vai, né? A gente tem... Né? Será? Será que eu posso contribuir de alguma forma? Né? E O que é que como eu não? posso, né? De como que eu posso contribuir com essas meninas que estão aí na flor da idade, estão assim, transbordando as emoções, com tanta carga, com tanta bagagem, com tanta coisa para passar para frente. Falei, onde é que eu me encaixo, onde é que eu consigo contribuir? E essa menina, Aline, assim como essa Arepa... Gente, vamos parar de chamar a Mercedes de Não tem Arepa. problema, O nome dela é lindo. Não tem problema. Mas Olha a que eu gente tenho foi- apelidos piores, então pode melhor ficar, não, melhor pode não. ficar com arepa. E Lucélia, né, que não Pollo. chegou, não está aqui, porque ela tem compromisso, Pollo. que é nosso outro, faz parte da nossa mesa. Quando você recebe um convite desse, você fica imaginando assim, se eu fui convidada para estar à frente desse projeto, é porque alguém acredita que toda a sua história pode contribuir com a história de mais alguém. E eu acredito muito no meu trabalho. Eu não sou humilde em dizer isso, sabe? Porque eu tenho uma história de vida, né? Eu tenho uma história de vida. E ninguém constrói uma história que eu construí com tantas benéficas, com tantas glórias, à toa. Mas não foi ficando sentada no sofá de casa assistindo novela. Com Exatamente. certeza não foi. Então, eu acho que eu posso... Foi levantando, contribuir. né, Rosângela? Levantando agora e a gente agindo. Atrás. né? E quando você vê tantas mulheres hoje em situações complicadas, difíceis, você fala, gente, ela não sabe que ela pode mais? Ela não sabe, mas ela precisa saber que ela pode mais. E eu acho que eu podia dizer isso para algumas mulheres que Com o quiseram seu ouvir. olhar. Com o seu olhar, né? Com o olhar. Você Olhar e sabe dizer isso. e transmitir isso para alguém. Então, foi por isso que eu aceitei, Muito porque eu bom. achava que eu também podia contribuir com aquelas mulheres que podiam mais e que não estavam sabendo. Foi isso. E eu vou falar ao vivo e a cores aqui agora, porque assim, eu olhava pra Rosângela, ela já sabe disso. É. Eu olhava pra Rosângela com uma admiração gigantesca, mas eu ainda não tinha acesso a Olha ela. mais, amiga. Muito mais, Porque muito acabou- mais agora, Acabou muito Mas mais. distante, né? Era distante. Era distante. Era a pessoa ao qual eu me via e de fato eu queria ser. Nossa. No exemplo. E eu venho do mundo da moda também, né? Então, assim, era algo realmente que eu tinha e eu tenho muita admiração. Então, hoje, eu sentar aqui nessa mesa com você é ter a certeza de que ela pode mais. Mas que, juntas, nós podemos ir ainda além. Muito legal. É isso mesmo. Mas eu quero falar uma coisa. Agora, Mercedes. Quero falar uma... Arepa Em espanhol ou em favorita. português? Amiga. Cala a Intimidade. boca. Português para... Merce- Vocês têm bastante tempo comigo e vocês não aprendem espanhol. Vamos aprender. Entendeu? Olhem vocês. Mas eu quero falar uma coisa. Quando a Aline me convidou, eu quero abrir aqui, vocês não sabem a história, mas todo o nosso projeto nasceu onde? Em uma mesa, Numa- em casa Numa sala. da mesa, Da lá na cozinha. casa da Aline. Então, estar aqui é como estar em todas nossas reuniões semanais. Na mesa. Na mesa, na casa da Aline. No cafezinho. No cafezinho. Ou no porque sempre- vinho. Ou no vinho. Ou no vinho. Às Na vezes minha tem umas casa é no taças vinho. para Rola celebrar. Na minha É casa lógico. é no vinho, na É no dela vinho. café. Bem como Tá é bom. bom
ser Ela Pode Mais elevada, você tem acesso a toda essa rede. E ser Ela Pode Mais é pegar essas oportunidades e não falar, mas será que eu faço? Mas é que eu não tenho tempo. E não, quando ela me convidou, eu aceitei, porque ela tem essa emoção e essas ganas de fazer acontecer, e muita paixão e muito amor. E, obviamente, eu sou elevada e ela pode mais, e eu sou como a Rô, zero humilde. Zero humilde. Zero humilde para aceitar essas coisas. E eu falei, sim. E é como você hoje. O Djan levantou da cadeira. E se fosse outra mulher, ia falar, não, mas eu não estou preparada, eu não estou com a roupa, eu não estou pronta, não sei o que falar. Não, você pegou e foi. Em Venezuela, a gente tem um ditado que você pegou o touro pelos cachos, você pegou o touro pelos chifres. E é assim, a vida é assim. Você não pode ficar com medo de fazer as coisas, porque as oportunidades vão passando na frente e depois, quando você chega 5, 10 anos depois, você fala, nossa, lá atrás, se eu tivesse aproveitado essa oportunidade, eu estaria lá com essas mulheres elevadas. Quando o Djan falou sobre o tempo, eu queria falar de uma de nossas elevadas, que ela foi lá, brava, porque ela ia perder um final de semana, que ela tinha muito trabalho para fazer, cuidar da família, das crianças, E ela falou, foi brava. Não acredito que eu fiz essa inscrição. Vou ter que passar 3 dias aqui agora para não perder o dinheiro. E já paguei. E ela foi, ela sentou assim com cara de Teimosa bravura. ela, né? E ficou, né? E ela ficou os 3 dias. E você veia a mudança na cara dela. Na sexta, ela já baixou a bravura. Foi. No sábado, já estava mais leve. E no domingo... Eu não quero ir embora. A gente, no domingo, tem um sério problema. Porque lá tá 5 horas da tarde. né, gente? A gente Tem sai que correndo fechar. com as caixas, porque elas não querem sair. Então, vamos, estamos rindo, o Senac está fechando e as meninas não querem ir embora. E essa levada, no segundo, ela também participou. Ela foi para a segunda Foi edição. a segunda edição, ela voltou na segunda. Corajosa. Ela voltou. E como a gente sempre faz um processo de transformação diferente, ela mudou completamente. Ela é outra pessoa. E ela assume isso, E ela né? assume isso. Ela assume, divulga e conta, né? qual E é ela as peripécias. conseguiu, que ela falava que ela não tinha tempo para ela, que ela não tinha tempo para ir na academia, tem para tempo. cuidar dela. Ela começou a ir na academia, começou a fazer coisas para ela. Porque o mais importante que a gente ensina no Ela Pode Mais e no Eleva é que a pessoa mais importante de sua vida é você. Se você não está bem, sua família não está bem, seus filhos não estão bem, não está nada bem. Então você se sente, tem que sentir bem, tem que se ser fortalecer. humilde, tem que ser humilde nas coisas. Muito humilde. Eu brinco que eu falo o seguinte: eu sou bonita, inteligente e, ante todo, humilde. Mas é um problema sério. Mas Tá, mas eu vou entrar mas no entre lugar. essas brincadeiras, é para falar que a gente tem que acreditar no que a gente sabe, no que a gente sabe fazer e em quem E você a gente sabe é. muito. E a gente sabe muito. E não precisa de ter uma carreira profissional para De você ser de sucesso. sucesso. Me graduei em Harvard. Não precisa. Porque suas vivências, a sua história é o que você realmente é. Você te faz ser Ela Pode Mais. É isso. Mas Saúde. complementando, Complemento. saúde. Mas complementando o que a Mercedes trouxe, quando fala de Aqui dentro tinha muita humildade, coisa, é sobre capacidade, é sobre se enxergar, sobre a percepção do que eu sou capaz de fazer e do que eu entrego e da qualidade que eu tenho no serviço, naquilo que eu me proponho a fazer. Mas existe muita humildade nesse coração em ouvir, em expressar, em aprender. Porque quando a gente entra nesse senso de comunidade e de coletivo, a gente entende que o pensamento do outro, ele complementa o meu. E é esse senso de pertencimento ao qual nós estamos construindo o Ela Pode Mais, sobre uma escuta ativa, sobre o que realmente
primeiro, respeitando, né, que somos outro. diferentes um Completamente do outro, diferentes. né? E dentro disso, eu aprendo. Então, assim, Mercedes, a minha admiração, tá? Love Deixo you. aqui também pra você. Sabes que te Porque amo. muitas vezes eu também saio da minha caixa no sentido de... gente, eu não sou elevada em período integral. Não, a gente Tá. não é. Não é. Existem alguns momentos ao qual nós, né, oscilamos entre os nossos sabotadores. Eu que trabalho em inteligência emocional, então, volta e meia eu me pego. Ainda Não, bem que peraí. hoje ela não falou da hipnoterapia, né? Graças a Deus, hipnotizados E aqui. do Não. segundo eleva pro terceiro, Você foi hipnotizado hoje e eu já anotei ali. tem coisas novas, Já né? entendi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o pensamento coletivo. Então, nós somos o quê? Um conjunto. Na comunidade, ações. de comunidades, que se Exato. ama. Mas e se a Camila, respeita. aí a gente pegou tudo isso e levou lá pra dentro do Senac. Senac. Porque tem que ter uma disposição, né? Para abrir, para acolher o que é novo, né? Então, se a gente trabalha inovação, tem uma aula algumas dinâmicas ali da Mercedes, que ela falou bastante sobre criatividade, e eu falei, gente, eu preciso dessa criatividade toda para mim. Depois disso, o que a gente fez? A gente montou um curso de criatividade. Curso de criatividade pro Senac. Lógico, porque... Já agregou no portfólio Claro, Senac. por quê? Já estamos lá. E aí a gente está levando para empresas isso. Por quê? Você quer um resultado diferente, você está falando sobre isso e você não consegue trabalhar a inovação. A gente vê muitos empreendedores e aí tem uma resistência, às vezes até masculina. A mulher é bem mais flexível nesse sentido, de falar assim, não preciso de uma consultoria, tá tudo andando bem, o problema é o outro, é o cliente que não vem comprar. Né? Então, o problema não está dentro da casa. E aí a gente faz. E a gente traz as meninas para darem aula, Lucélia, nossa Todas professora. Eu vou Estamos trazer a lá, Rosângela, todas a Aline, né, ministrando vários cursos lá pra gente. Por quê? Porque tem muita coisa aí dentro que as meninas podem disseminar para nós e precisa chegar. Porque às vezes não ela pode mais. O tempo é curto, viu? 2 dias e meio é muito Exato. curto. Muito curto. E a gente Então, tem que a gente abrir o Ele Pode precisa. Mais rapidinho, né? Vamos abrir, ele pode mais. não se Eu preocupe. perguntei pra elas, na primeira conversa que elas chegaram explicando, eu falei, não tem ele, pode mais? Porque tem muito Vai ter, homem. vai ter, vai ter. Ele Pode Estamos Mais, anunciando vai aqui ter. nessa De mesa que homens vai ter, ele acreditarem. pode mais. Né? De homens acreditarem nesse potencial. Se o Dijan Tem- aceitar, a gente vai fazer. gente- o Ele Ele Pode Mais. Mas eu percebo, assim, que desse mundo, daqueles que nos procuram ali, muitos tem aquela carapuça, assim, de não, eu já sou empresário, eu não Eu preciso. tô pronto. Mas tem muito homem que precisa se enxergar como podendo mais. O Vai entender todo. A gente É. vê, a gente abre uma vaga. É. Precisa. E outra coisa que eu falo, assim, fundamental do evento, se você, de repente, vai participar de uma 4ª edição, que a gente vai estudar essas agendas aí para esse Spoiler, ano, né? Quem sabe? Spoiler. Quem sabe? Estar disposta a querer. Não vá com os 2 pés atrás, assim, vamos ver. Dessa vez, Resistência, o que essas resistência. meninas vão colocar Leve. aqui. Se Tem que se permita. jogar. É isso. Tem que se permitir a fazer dinâmicas incríveis. Incríveis, dinâmicas E acreditar maravilhosas. que imitar um bicho, de repente, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença E vai fazer. completamente. Exato. Bom, Camila, ela pode mais. Agora, eu quero, pra finalizar esse podcast, eu preciso dizer que ela só pode mais porque ela tem o apoio dele. O do é dela Sempre também. tem um ele por trás Olha aí, que dela, legal. apoiando. é verdade. E ela pode mais justamente porque Dijan de Barros também abriu espaço aqui hoje. Olha aí. Porque E ele graças pode a mais. ele, esse time aqui pode mais. Então, Dijan, pra finalizar, vem à frente, Vem né? aqui, por Lembrando. Porque é favor. você que Bem-vindo, retorna, seja bem-vindo. Conduz aqui, retoma. vamos lá. E a gente Senta finaliza aqui. agora Seja bem-vindo até exatamente sua nesse casa. pensamento. Ela Pode Mais é um movimento feminino. Olha aí, Eu repito isso, é um movimento feminino ao qual agrega forças dela e deles para que nós possamos, de fato, poder mais. A palavra é de vocês, eu só vim compor a mesa. Eu não estou dirigindo mais o podcast, é com vocês. Bom, primeiro Esse dizer... podcast é de vocês. Primeiro, agradecer ao Dijan, sim, lógico. A gente sabe que esse podcast, em especial, ele vai alcançar
um número de pessoas fantástico, que para nós é muito importante, a gente tem que agradecer, mas lembrar também que o Djan está sentado aqui hoje, fazendo parte dessa mesa conosco, mas ele é rodeado de mulheres. Que elas podem mais. Competentíssimas que fazem isso É verdade. acontecer. Não só aqui o podcast, mas com todas as outras ações que o Djan desenvolve, a gente sabe que tem mulheres fantásticas, está aqui mandando, Exato. divulgando, Guilmar, Podendo Beatriz, muito, né? podendo as mulheres da vida dele, né, que estão aqui, que a gente sabe que sem elas não tem um trabalho tão Parabéns. competente assim, que a gente sabe da importância disso. Então, em meu nome, né, eu agradeço Obrigada. essa oportunidade de estar aqui ao lado do filhão. Tenho que assumir que é filho, né? Já. Eu demoro para falar isso, mas é um filhão. Bebê. Meu filho mais querido. Né? Meu É o filho. único menino, né? É único, registrado. Reconhecido. Fala que é o único reconhecido. Reconhecido, porque a filha está no Canadá. Olha né? aí. Eu sou Ah, tá no adotiva. Canadá. Ela é adotiva, Vai eu sou ter que adotiva. me suportar. Toda semana adotiva. Aí a gente fica carente de filha, a gente começa a adotar as Começa a adotar. meninas, começa a adotar as meninas. E, assim, só agradecer e dizer o orgulho que a gente tem desse guri. Te amo. É um orgulho ter uma mãe assim também, né? Ah. Gente, olha isso. É uma referência para nós. Ela pode Ah, mais. sim, vamos Mas eu lá. quero agradecer. Eu quero agradecer por estar aqui com todos vocês. E só para finalizar, se não ficou claro que vocês podem mais, eu quero que vocês sigam a gente no Ela Pode Mais com D mudo e acompanhem todas as nossas ações, porque vem muita coisa nova, Novidades. muitas novidades. Breve nova edição. Talvez de aqui já saiu uma nova edição. Para esse ano. Vamos lá, Deste né? ano ainda, a gente já finalizou a terceira, mas vai sair a quarta. Quem sabe? E eu quero que vocês descubram todo esse potencial que vocês têm. E principalmente que vocês se encorajem a fazer tudo aquilo que vocês têm medo de fazer. Muito obrigada, graças. Amo Graças. vocês. Nossa, muchacha. 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 Nossa, muchacha. Agora Suas passo a voz considerações. para você. Ah, é um prazer o Senac Hub Academy receber as meninas, né? Você é sócio, então assim, termos esse termo de cooperação aqui é importante para nós, e a gente sabe que muitas vidas vão ser impactadas pelos próximos, né? Assim como eu fui também. Então eu que agradeço a oportunidade de abrir as nossas portas. Isso, gente. Obrigada. Finalizamos? Fala mais. Ah, peraí. Daqui pra baixo tem que lembrar. Meu Cristo. Agradecimentos especiais aos nossos parceiros. Esse foi mais um episódio do podcast com negócios do Café com Negócios. Muito obrigada Que bom. por sua audiência. Obrigada a cada um dos convidados que estão aqui hoje participando de mais um podcast com negócios e conversando conosco, compartilhando conhecimentos e insights. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais do Ela Pode Mais. E eu quero agradecer em especial ao Shopping Bosque dos IPs, Expertise Investimentos, TOTS, Fé Comércio, Sebrae, Isto é MS, Fundtour, SETS. Entre um nome e outro, você tem que olhar pra câmera. Ai, gente, não foi ensaiados. Eu vou melhorar. Saraiva de Resende, Casa das Cores, Resina e Marcon, FF Solar, Office Formato, Promenade Hotelaria, nós vamos lá. Nativas Estamos prontos, Grill, esperando pela gente. Bise Água de Coco, que tá aqui Daiane. nos acompanhando, e Talk Podcasts Inteligentes. E as esfirras? As esfirras do Tomás, Eu vou que fechar estão daqui aqui. que eu vou levar esse pra mim. Todos os podcasts. Um grande abraço a todos. Eu vou treinar, eu vou melhorar. E até mais. A próxima. A próxima! Aí, todo mundo junto. Ela. Pode mais! Vamos de novo? Bom. De novo? 1, 2, 3 e... Ela pode mais! Aê! Muito mais.